Olá a todos. Essa semana a gente vai falar sobre um assunto cirúrgico, né, que é o novo BLS em recidiva, ou seja, repetir ali a biópsia de linfonodo sentinela quando há uma recorrência tumoral. Para isso a gente vai utilizar aqui uma revisão sistemática publicada em 2018 e só para a gente contextualizar essa questão do resentinela, em 10 anos de segmento após, né, o diagnóstico do tumor primário, existe recidiva aí de 2 a 10%, variando na literatura. E não há um consenso sobre como abordar esses linfonodos, ou esse linfonodo, ou se deve haver uma abordagem quando há recidiva. E também há uma dúvida em relação em qual implicação prognóstica desse novo sentinela ou desse esvaziamento nos casos de recidiva, porque é diferente do tumor primário, né, onde já está bem estabelecido, axila N0, clinicamente N0, fazer sentinela. Nos casos de recidiva, os dados ainda são frágeis. Então, esse estudo teve como objetivo atualizar esses dados sobre o resentinela, né? Qual a taxa de sucesso em relação ao follow-up dos pacientes, se há algum impacto no prognóstico. Para isso, eles utilizaram as bases de dados do PubMed, do Embase, da Cochrane, e fizeram uma busca sobre a recidiva ipsilateral e resentinela em pacientes clinicamente N0. A última busca foi realizada em julho de 2017, né, como variáveis aqui avaliadas. Eles verificaram o intervalo livre de doença, ou seja, o tempo entre o tumor primário e a recidiva, a taxa de sucesso cirúrgico, né, identificação e a retirada do linfonodo sentinela, identificação aqui entenda-se como a linfocintilografia, e em relação ao linfonodo sentinela positivo, se incluiu micrometástase para considerar N1, mas não incluiu metástase, células tumorais isoladas, perdão. Então, micrometástase considerada N1 e células tumorais isoladas não consideradas N1. Em relação à recidiva locorregional, é importante considerar que eles incluíram eventos contralaterais, como a recidiva locorregional, e os estudos aqui não especificaram os campos de radioterapia prévia, só disse se o paciente fez ou não radioterapia, sem especificar se incluiu fossa, axila, as drenagens, enfim. Então a estratificação foi feita de acordo com o procedimento axilar prévio, se foi esvaziamento, se foi sentinela ou se não houve abordagem, de acordo com o tratamento cirúrgico primário, se mastectomia ou cirurgia conservadora, e se a paciente fez ou não radioterapia adjuvante quando abordado o tumor primário. Avaliou-se aqui a taxa de identificação pré-operatória, ou seja, a linfocintilografia, a taxa de sucesso da biópsia de linfonodo de fato e os padrões aberrantes de drenagem linfática. Aqui ficou bem pequeno, peço desculpa, as letras e os números, mas em resumo, após o início da busca, tem encontrado 335 estudos, após as exclusões pelos critérios da meta-análise, sobraram 34 estudos para serem de fato avaliados. Então aqui a gente avaliando a recidiva, né, a recidiva ipsilateral, ao total somando os estudos, 1.761 pacientes com a média de 56 anos, desses aí a maioria, né, 86% fez cirurgia conservadora, quase 11% fez mastectomia. Em relação à axila, 48,4% fez linfonodo sentinela e 47% linfadenectomia axilar, sendo que 4,5% não teve nenhum tipo de abordagem prévia na axila. 77% das pacientes fizeram radioterapia, né, quando tratada do tumor primário, e o intervalo livre de doença, ou seja, aquele período entre o tumor primário e a recidiva, foi de 82,1 meses, variando de 14 a 144 meses. Aqui a gente avaliando a taxa de identificação pré-operatória, né, a linfocintilografia. Esse dado estava disponível para 1.687 pacientes. Essa taxa de identificação foi 64,7%, sendo superior nas pacientes que haviam sido submetidas ao linfonodo sentinela quando tratadas do tumor primário, 77,2% de quem fez sentinela antes,
teve a taxa de identificação, né? Teve o linfonodo identificado na linfocintilografia contra 56,9% de quem tinha feito a linfadenectomia previamente. E essa diferença foi significativa do ponto de vista estatístico, que já era um pouco intuitivo, né? Quem fez linfadenectomia tem uma abordagem um pouco mais agressiva ali na axila. Então, quem fez sentinela antes tem uma taxa de identificação de ressentinela maior. Aqui, a informação em relação à identificação exata pré-operatória, porque qual a diferença? No slide passado eu falei de linfocintilografia e a informação era se tinha drenado para algum lugar ou não. Aqui, o estudo especificou para onde drenou. E essa informação estava disponível para 1.048 pacientes. Em pouco mais de 39% dos casos, a drenagem foi para um local aberrante, ou seja, não foi para a axila. Quem tinha feito sentinela anteriormente teve essa drenagem para local aberrante em 19,8%. Aqui dos 504 casos, 100 pacientes tiveram drenagem para algum lugar aberrante que não a axila ipsilateral, que era a área de interesse. Dos pacientes que fizeram linfadenectomia, 72,6% tiveram drenagem para um local aberrante aqui. Das 350 pacientes que fizeram o esvaziamento, 254 tiveram a drenagem para o local aberrante. E aí, complementando, né, se 39,2 pacientes tiveram drenagem para o local aberrante, pouco mais de 60, quase 61% das pacientes drenaram de fato para a axila ipsilateral. Tratando agora do sucesso na identificação, que não mais na linfocintilografia, da cirurgia de fato. Essa informação estava disponível para quase 1.700 pacientes. A taxa média de sucesso foi 64,3%. E desses pacientes aqui, 82,1% realizaram linfocintilografia previamente. Quando a gente vai olhar os números aqui, pacientes que fizeram sentinela previamente, a taxa média de sucesso do BLS foi 75,7%, e quem fez linfadenectomia prévia, essa taxa cai bastante, vai para 46,1%. E naqueles pacientes que não fizeram uma abordagem axilar prévia, já era de se esperar, né? Tiveram ali um sucesso ainda maior nessa taxa de sucesso do BLS, 84,9%, sendo que a axila era virgem, entre aspas, né? Então, se esperava já uma drenagem maior e um sucesso maior do procedimento. Chamando a atenção que, do ponto de vista estatístico, também foi significativa essa desvantagem de quem fez linfadenectomia previamente, considerando o sucesso, de fato, da biópsia do sentinela, do ressentinela. Aqui a gente vê em tabela os números que eu acabei de falar, mostrando aqui a desvantagem do grupo que fez linfadenectomia na abordagem do tumor primário em relação à linfocintilografia pré-operatória e a biópsia de linfonodo de fato, né, em relação às taxas de identificação. A gente vê que o grupo que fez o esvaziamento está em desvantagem. Também em relação a drenagens para locais aberrantes, houve uma incidência maior no grupo que havia feito linfadenectomia. Aqui, quando a gente vai comparar o grupo que fez ou não radioterapia prévia, não há diferença em relação à linfocintilografia, nem ao sucesso de fazer o BLS. Mas quando a gente vai avaliar aqui drenagem para lugar aberrante, quem fez radioterapia acabou tendo uma incidência maior de drenagem para locais aberrantes, né? Que não planejados, digamos assim. Quando a gente vai comparar aqui o grupo que fez mastectomia e que fez cirurgia conservadora, até, de certa forma, interessante, né? O resultado que os pacientes que fizeram mastectomia tiveram uma taxa de sucesso maior do ressentinela quando comparado com o paciente que fez cirurgia conservadora, né? Há até quem diga que não faz sentinela e não tenta fazer sentinela em paciente que já foi mastectomizada, e aqui nessa revisão a gente vê que há de fato, sim, possibilidade de fazer. Considerando resultados anatomopatológicos, né, de toda dos pacientes que havia dados liberados em relação a isso,
de todos os pacientes que fizeram o resentinela, 18,2% esse linfonodo era positivo e 81,8% era negativo. Desses 18,2%, que foram 193 pacientes de linfonodo positivo, resentinela, 40,4% foi para locais aberrantes, sendo que desses 40,4%, que foram 78 pacientes daqueles 193, desses 78, em 34 deles, tem 34 desses 78 de locais aberrantes, 34 era contralateral, ou seja, você injetou ali o Tecnesse ou o azul patente na mama direita e em boa quantidade de vezes aqui a drenagem foi para o outro lado, a axila contralateral, fossa contralateral, então mostrando que possivelmente a rede de drenagem daquele lado já havia sido destruída pela terapia prévia. A linfadenectomia foi realizada em 74,1% dos casos de sentinela positivo, nos casos de resentinela, e metástases adicionais, nesse esvaziamento, nesses linfonodos adicionais, foram encontradas em 16,1% só. Em todo o restante, o único positivo havia sido o sentinela. Em relação aqui a falso negativo, o valor preditivo negativo foi de 96,5%. É claro que, assim, dos 869 pacientes que tiveram o resentinela negativo, 144 acabaram fazendo a linfadenectomia para confirmação. Então, esse valor preditivo negativo é baseado nesses 144 que fizeram o esvaziamento, Não foram todos que realizaram, mas de fato o valor foi 96,5% de valor preditivo negativo. Em relação à taxa de falso negativo, foi 4,1%, 4 falsos negativos em 122 positivos. Tratamento adjuvante após essa recidiva, só 12 artigos informaram, daqueles 34, só 12 informaram. 37% das pacientes fizeram quimioterapia, 47% fizeram hormonioterapia e quase 30% fizeram radioterapia após a recidiva. Então, a gente, continuando em relação ao tratamento adjuvante, dos pacientes que tiveram esse resentinela positivo, 63,8% tiveram de fato a sua adjuvância alterada. Então, daqueles 116 pacientes reportados que tiveram o resentinela positivo, 74 deles tiveram adjuvância alterada. 18 mudou a químio, 20 indicaram radioterapia de drenagens, 18 mudou químio e rádio, e 19 acabou realizando linfadenectomia contralateral, provavelmente por uma drenagem aberrante, Recidiva linfonodal foi de 1,3%, Esse dado foi disponível para 849 pacientes, 48,2% do total do estudo, que disponibilizaram esse dado de recidiva linfonodal num follow-up médio de 31,7 meses. Sobrevida livre de doença 98,7%, com follow-up médio de 31,7 meses e também com pouco menos da metade do total das pacientes da revisão sistemática, porque não foram todos os estudos que forneceram esse dado de sobrevida livre de doença. Recidiva à distância, menos pacientes ainda tiveram esse dado disponível, 496, mas foi 4,64% de recidiva à distância, num follow-up médio aproximado de 30 meses. Sobrevida global, 95,2%, que foi informado para apenas 21,5% das pacientes, com follow-up médio ali de quase 30 meses também. O valor prognóstico do resentinela, das 11 recidivas regionais, duas delas tiveram o resentinela negativo quando foi feito. Um procedimento foi sem sucesso, não se conseguiu retirar esse linfonodo. E em 8 não havia informação disponível. Então, para a gente finalizar aqui, houve um valor preditivo negativo de 96,5%, uma boa acurácia. Ainda faltam dados para avaliar prognóstico, Aqui eu destaco que sobrevida global só foi disponível para 21,5%, E o follow-up curto, de 30 meses em média, para avaliar esses desfechos oncológicos de sobrevida livre de doença. Sobrevida global, 30 meses de fato é pouco. Existe uma estimativa aqui, eu coloquei a referência do autor, estimativa de sobrevida global em 10 anos após uma recidiva é de 39%. Então,
nessas pacientes, já há um prognóstico pior, né? A recidiva já mostra que é uma doença, de certa forma, resistente à terapia oferecida. Taxa de identificação média com a linfocintilografia foi 64,7%, chamando a atenção de quase 40% de drenagens aberrantes, então você tem que se preparar para esse linfonodo ser identificado do outro lado, na fossa, isso pode acontecer. Se conseguiu fazer, de fato, o resentinela em 64,3%, existe uma linha de pensamento que deve ser feita adjuvância quimioadjuvante para todos os casos de recidiva, né, seja axila clinicamente N0 ou não. Talvez o artigo que mais represente essa linha de pensamento é o Calor Trial, né, que defende isso, que mostrou no trabalho deles que vale a pena fazer químio sempre quando tem recidiva, exceto se a paciente não puder fazer. E faltam dados para determinar o impacto desse resentinela, né, quando ele é positivo, quando ele é negativo, quando ele não é nem procurado, né, quando o resultado é desconhecido. Essa revisão, apesar de uma revisão bem feita, mostrou que os estudos são heterogêneos, os dados de sobrevida não têm poder estatístico, né, o follow-up é curto, muitos estudos com dados incompletos, e aqui a decisão sobre resentinela é multidisciplinar e individualizada. Sempre vale a pena colocar todo mundo na conversa, cirurgião, oncologista, radioterapeuta, sobre qual vai ser a conduta caso venha positivo, caso venha negativo, né? E a paciente também, claro, participar dessa discussão para decidir se de fato vale a pena fazer o resentinela, vale a pena fazer o esvaziamento, ou não vai se abordar a axila. Com esses dados aqui, de certa forma, numa axila clinicamente N0, numa recidiva, acho que fazer um esvaziamento assim direto é um pouco demais, sendo que há relativa boa acurácia do novo Sentinela. Bom, ficou um pouco longo aí, peço desculpas, obrigado pela atenção e até a próxima.